Uma produção. Olá, eu sou a Inês Olá, eu sou o Afonso. e este é o Falta de Noção. Tenho aqui uma história. Não foi comigo, de certeza. Não, aí está só a ser vestido. Esta história é tão boa que eu nem esqueci como é que ia ler isto. Não concordo nada. Assim não vai dar. Opa, é preciso ter muita lata para dizer uma coisa dessas. Mega falta de noção. Ora, então é assim. Temos andado assim algumas histórias, às vezes um bocadinho mais down, qualquer coisa. Trouxe uma assim um bocadinho diferente para ver se. Não, tu Só- é que só- tens trazido histórias down que eu fico aqui a sofrer. Mas pronto, fico feliz que hoje tenhas trazido uma diferente. É diferente, não é? É muito mais upbeat. Pronto. Ok. Então vai assim. Tenho falta de noção por fumar erva na minha sala de estar no dia em que os meus primos mais novos visitaram. Ok. Portanto, eis o caso. Eu, 19 anos e homem, fumo erva todo o dia, todos os dias. Olá. É uma parte normal da minha rotina e não vejo nada de errado com isso. Não quero ser julgado. A minha mãe é completamente contra eu fumar erva e está sempre a dizer-me para parar. Acredito que a cannabis é a medicina da natureza e que a sociedade é opressiva para com aqueles que a usam. Tem-me ajudado de muitas formas e perturba-me que ainda seja estigmatizada. A minha mãe disse-me há alguns dias que o meu tio e primos mais novos, com 4 e 6 anos de idade, iriam visitar por volta das 15 horas de ontem e pediu-me para não fumar nesse dia. Ela fica sempre chateada quando me vê a fumar, por isso não o faço enquanto ela está em casa. No entanto, nesse dia, ela foi à mercearia de manhã e eu achei que não havia problema em acender uma na sala de estar, com as janelas abertas antes dos meus primos aparecerem. Acontece que o meu tio e os dois primos apareceram mais cedo e entraram enquanto eu estava no meio de fumar um chá refastelado no sofá em roupa interior. Claro, eu já estava a imaginar Toda essa uma imagem. visão, né? Foi um momento realmente embaraçoso e tenho a certeza que os meus primos ficaram chocados por me verem assim. Para piorar a situação, viram-me a tossir numa névoa de fumo enquanto entravam. O meu tio ficou chocado e gritou comigo por fumar em frente das crianças e por ser irresponsável. Ele disse-me que eu precisava de crescer e começar a pensar nas consequências dos meus atos. Percebi que estava realmente desiludido comigo e toda a situação me deixou realmente frustrado. Sei que esta não foi uma boa situação e lamento que os meus primos tivessem de me ver assim, mas é o seguinte, não acho que tenha feito nada de errado. Minha mãe disse-me a hora errada para a chegada deles, então como é que eu ia saber que os meus primos iriam chegar mais cedo? E não vejo qual é a importância de fumar erva na minha própria casa, desde que não esteja a incomodar ninguém. Se me tivessem dito a hora certa, tudo isto teria sido evitado. Portanto, um resumozinho da situação. Eu fumei erva na minha sala de estar enquanto a minha mãe estava na mercearia e o meu tio e os meus primos apareceram cedo. A minha mãe deu uma hora errada de chegada e acho que ainda não fiz nada de errado ao fumar erva na minha própria casa. É este o resumo da situação. Aham. E então, se ele tem falta de noção, nem estou, há aqui tanto pormenor mais do que a própria pergunta que, pronto, é se ele tem falta de noção por estar a fazê-lo, por estar a fumar erva quando o tio e os primos pequenos chegaram. Não, quando sabia que eles lá iam estar nesse dia. Ah, É exato. mais por aí. Então, nessa tem, Ok, para mim tem. ok. Mas isto para mim começa antes, que é, ele paga a renda dessa casa, ele Claro, divide as claro, contas com como essa é mãe. óbvio, como é óbvio que já lá chegámos. Tipo, essa casa, a casa é da mãe, a mãe não gosta e ele tem a lata de dizer Na minha tá própria casa. na sua própria casa, na sua sala de estar, a fazer a maior nuvem e estufa de fumo da vida. Então o quê? A mãe chega ao fim do dia e já não está nada, porque ele abriu as janelas e teve com uma ventoinha. Estou a imaginá-lo com leques pela casa. A mãe está quase a chegar. Não, pronto, acho que Há aqui várias camadas, né? Porque por um lado a mãe não gosta, por outro permite que eu o faça pronto, E na sua correto. casa, porque é onde ele vive, ok, tudo bem. Pelos vistos, não só no quarto dele, como também o faz na sala, etc, etc, etc. Não, mas o que eu ia dizer era excelente mãe que diz que não gosta, diz que ele devia parar, whatever, é a opinião dela, mas que não o proíbe, Tu é que sabes. faz o que tu quiseres. Agora, perante isso, né, em contrapartida, ele também devia ter mais respeito pelo que faz nessa casa, porque questão é a casa é dele, mas não é dele. Não foi um pedido assim tão grande, né? A senhora só disse, não fomos hoje. Yeah. Foi a única coisa que lhe foi pedida. Que, atenção,
se ele é uma pessoa que fuma todos os dias, a toda a hora, isso é um pedido difícil para ele. Mas ele arranjava outros sítios para ir fumar. Exatamente. É que não foi, aliás, até nem foi nem fumos hoje. É dentro de casa. Yeah, Né? Porque vêm cá exato. pessoas, nomeadamente os teus primos, que são crianças Yeah, e não têm que ser sujeitos a isso. Pronto. exatamente. Chaval, vai à rua. Mas isso é. Eu também percebo quando ele diz a minha mãe é que me deu a hora errada. Ou seja, na cabeça dele estava tudo ok. Sim, ele não achou que tivesse. Aliás, não. Sim e não. Ele foi chico esperto, na medida em que é só daqui um bocado, ainda é de manhã, quando eles cá chegarem, isto já arejou tudo, porque todas Exato. janelas abertas. Mas é chico espertismo, porque lhe foi pedido para naquele dia não fazer isso Sim. dentro de casa, Sim, não é? sim, sim. Não deixa de ser ali um quê de. Mas na lógica dele, Não era esse o objetivo. ele estava a fazer tudo certo. Sim, ele tentou que dentro da infração tivesse tudo correto, não é? É por aí. Agora, Mas, claro que perante o que aconteceu, ele tem que sofrer com as consequências, porque a simples questão de a minha mãe não me deu a hora certa a que vocês iam chegar não é desculpa para o que ele fez, porque era isso, pediram-lhe para ele não fumar de todo nesse dia em casa. E ele decidiu fazê-lo a achar que estava tudo controlado, não estava, olha, saiu do tiro pela culatra e a culpa é exato. tua, amigo. E agora, amas a bucha. Claro que a culpa é tua. Yeah. Eh, Mas sim, quando eu comecei a ler a história também imaginei logo o cenário todo, de género, é de manhã, acabou de acordar e não sei o quê, pumba, isso era de sala. manhã. A hora exata ele não diz, mas diz que de manhã a mãe foi à mercearia Ok. e a hora de chegada era às 15 do tio e dos primos. Ok. E que a mãe Ok. foi de Chegaram manhã à mais cedo. mercearia e ele aproveitou e foi para a sala. Estás a ver? Pois, Foi se para a calhar a sala, mãe foi à de mercearia. boxers. Se calhar a mãe foi à mercearia porque o tio avisou que afinal ia chegar para almoçar. Até pode ter sido. Ou, pá, a senhora pode ter esquecido de lhe dizer a hora certa, porque depois combinaram outra hora, ou efetivamente o tio e os miúdos apareceram mais cedo do que era suposto. Pronto, independentemente. Acho que não é por aí neste caso, né? Porque, Não, não, como já não. falámos, eu tinha-lhe sido pedido para ele não o fazer, mas estava mesmo a imaginar o cenário todo. Acordou, não sei o quê, foi comer, foi se sentar no sofá, ainda de boxers e tal, e pumba. Vamos a isso. Pois. Abriu as janelas todas. É que eu comecei a ouvir a história a pensar, ele tem 19 anos e já vive sozinho. E então estava a pensar, ele tem 19 anos e já vive sozinho, o que é que os primos vão fazer à casa dele? Não estava aqui a perceber, depois é que fui percebendo que ok, a casa não é dele. Não, é assim, na verdade isso não é confirmado em lado nenhum, mas eu acho que é seguro assumir que sim neste caso, até pelo facto de eles terem entrado simplesmente em casa, pelos vistos, Pois. né? Não, e sei lá, mesmo que ele dividisse as contas com a mãe, ele tem que respeitar a pessoa com quem vive, não é? Ele tem que Claro, respeitar claro. que a mãe não gosta, não lhe agrada, e por causa disso ele diz que não fuma quando a mãe está em casa. Mas também não precisa de ser do 8 ou 80, não fumo quando a minha mãe está em casa, Mas mas assim quando que ela não sai, está, vocês não imaginam a estufa que fica na minha sala. Tipo, não, tem que haver aí um meio termo, vai para a janela. yeah, Não sei. vai à janela, vai à rua, whatever, né? Agora, um ponto que ele tem toda a razão, que é tudo ainda muito estigmatizado e não há necessidade. E isso é toda uma. Imagino que ele seja americano, e isso é toda uma discussão gigante que há nos Estados Unidos, porque há imensa gente presa porque foi apanhada a consumir erva ou porque foi apanhado a vender erva, e definitivamente não é a mesma coisa do que outras drogas pesadas. Uhum. Nem é Sim, tipo, sim, sim, sim. não é a mesma coisa. Não é igual. E alguém que foi apanhado só a consumir não deveria ser, eu acho, é uma decisão da própria pessoa, não devia ser um crime. Yeah. Mas pronto, então o rapaz já é apanhado pelo tio e pelos sobrinhos numa névoa enquanto estava a fumar, a tossir todo, né? Tipo, Yeah. e Mas pronto, ele de diz ele boxers. diz no final que se está a sentir mal com a situação? Não, não necessariamente. Acho que não disse. Agora estou. Vê lá, Não, não. devia. Não, não, ele só, Vê lá bem se ele não disse. a pergunta dele é se está a perguntar se tem falta de noção por ter fumado na sala de estar quando os primos iam aparecer nesse dia. Não, nem Sim, é por ter sido apanhado, não, mas o necessariamente. parágrafo antes então.
Não, então, parágrafo antes. Ele até diz que, na verdade, ele até teria feito de forma diferente se soubesse a hora exata. Se ele soubesse que eles iam chegar àquela hora, ele não o tinha feito na sala. Mas não é um pedido de desculpa, não é dizer que está arrependido. É do género. Ele está a arranjar aqui uma justificação de desculpa, do género. "Pá, era mesmo só porque eu pensava que tinha tempo, porque senão não o tinha feito. Exato. Se me tivessem dito a hora Pois certa." foi a tal situação. Também é uma espécie de um cop-out, não é? Porque se fosse assim Tentou. tão fácil para ele não fumar sabendo a hora certa, também não precisava ter ido fumar agora, né? Não é bem Epá, assim. está bem, não é bem assim, mas quer dizer, os comentários deste post diziam, havia um que se sabias que os miúdos aí vinham, não tinhas nada que ter fumado. Mas é fumo, porque as crianças não têm que estar expostas a fumo, seja fumo de erva, fumo do tabaco, fumo de incêndios de casas. Uhum. Incêndios de casa. Não tens nada que sujeitar as crianças a isso, porque são crianças e tal. Não necessariamente por ser o que tu estavas a fazer. Ahm, Havia outros também que diziam, pegavam na cena dele ter dito I smoke all day, every day, watch out, because whatever you do, mesmo que não seja a erva que tu estás a falar, não é? Qualquer coisa que faças todos os dias, todo o dia, também já é sinal que se calhar há aqui um vício. Uhum. Pronto. Havia muitos Sim, mas comentários essa a nem é tocar a nisso. Essa nem questão. é a questão é mesmo dele ter sido. Agora, ele claramente está à procura de se teve ou não falta de noção, porque na cabeça dele ele tentou jogar com tudo a seu favor e acabou por correr mal. Mas se ele tivesse feito tudo desde o início, de olha, hoje não. E não é tipo, hoje não, mas ele só chegou às 13 e eu vou poder ir Portanto, ainda tenho fazer. aqui uma janelinha em que é possível. E isso é uma cena que acontece muitas vezes, não é? Nós tentamos moldar a situação em si com aquilo que é possível e achamos que é possível, mas estás a tomar um risco e, portanto, no final, se correr mal, a culpa é tua, Claro, não é da claro. tua mãe que não te disse que eles iam chegar mais Exatamente, cedo. exatamente. É por aí mesmo. Yeah. Então, qual é o teu julgamento neste caso? O meu julgamento é que ele teve total falta de noção. Que não, a mãe dizer ou não a que horas é que ele ia chegar não faz diferença. Né? Senhora, o único pedido da senhora era para não fumar naquele dia dentro de casa, né? Era tecnicamente dentro de casa, porque aí Exatamente, vinham os primos e os familiares. exatamente. Concordo, é por aí. Teve falta de noção. A minha é uma história só porque eu queria. Fiquei interessada em trazer o tema da redenção e de como as pessoas podem mudar. É um assunto um bocado mais sério. Não é sério, mas é de género para podermos falar aqui também de acharmos que há pessoas com falta de noção que podem de facto mudar. Ok. E há pessoas que não acreditam em mudança, há pessoas que acreditam em mudança, mas acho que isso vai levar a esse tema. Até se vê, nós aqui não falamos muito disso, mas até se vê muitas histórias em que depois as pessoas dizem: Ok, vocês têm razão, eu agi Exato, mal. exato. Obrigado pelos vossos comentários, abriram-me os olhos. Isso também se vê muito. Mas não é bem esse o caso. Ok. Redenção que não é redenção. Não, é a redenção dentro da própria história. Ok, então bora. Então, tenho falta de noção por confrontar uma amiga próxima depois dela ter contado a sua experiência de bullying feito por mim no dia do meu casamento. Ui. Eu, 28 anos, mulher, casei-me recentemente. E pelo título deste post podem ver que eu não sou realmente a melhor pessoa. Tenho uma amiga próxima, a quem vamos chamar de Yana, que também tem 28 anos. A Yana e eu nem sempre fomos amigas. No secundário, provoquei-a constantemente, chamando-a de nerd da turma, porque eu era uma insegura de asneira. Ela tinha notas muito boas. Talvez porque eu lhe fiz bullying, as outras pessoas também começaram a fazer, sempre acerca das suas notas. Ela confrontou-me em privado sobre isto e eu deixei de a provocar depois disso, porque fiquei mesmo muito embaraçada. A turma pensou que era uma piada antiga e parou também. Ok, Isto foi no secundário. menos mal. Foi na faculdade que finalmente nos tornámos próximas. Vimos-nos numa reunião de turma e percebemos que as nossas universidades estavam próximas. Desde então, saímos regularmente e tornámos-nos amigas íntimas. Ok. Convidei-a para o meu casamento como dama de honor e ela aceitou de bom grado. Durante os brindes de casamento, ela recontou o bullying porque passou vindo de mim, dizendo: não acredito que somos amigas apesar de me teres feito bullying durante todo o liceu. Não sei se ela estava a brincar quando disse isto. Fiz o meu melhor para a compensar e pedi-lhe desculpa vezes sem conta. Ela aceitou as minhas desculpas todas as vezes, chegando mesmo a rir-se e a dizer que eu estava a pensar demais. Pensei que tínhamos finalmente posto o passado para trás das costas. Depois dos brindes, fiquei magoada e confusa,
mas decidi falar com ela mais tarde porque queria apreciar o meu casamento. Uhum. Mas durante a festa, a minha irmã, que também era a minha madrinha, veio ter comigo preocupada, dizendo que houve muita gente a perguntar à Iana sobre o bullying e que ela estava a detalhar tudo o que eu disse. Pedi à minha irmã para ir buscar a Iana e falei com ela em privado nas traseiras, perguntando-lhe porque é que ela falou do bullying. E ela ficou ofendida. Ela disse que estava apenas a dizer a verdade. Eu respondi que não havia problema em falar sobre isto, mas pelo menos numa altura e situação diferentes. Ela disse que eu tinha falta de noção por invalidar os seus sentimentos, porque era verdade que eu lhe tinha feito bullying. Acabei por chorar e ela foi-se embora. Agora, há rumores de que eu lhe fiz bullying novamente depois de algumas pessoas terem visto a Iana ir embora. Os meus sogros também me perguntaram sobre o assunto e estão a ser bastante frios comigo, apesar de eu já ter explicado o assunto. Certo. A minha mãe, irmã e marido estão do meu lado, mas alguns amigos do meu círculo disseram-me que agora tinha de lidar com as consequências das minhas ações passadas. Compreendo que a magoei realmente, mas pensei mesmo que tínhamos ultrapassado isto, ou, pelo menos, que voltaríamos a falar disto em privado, em vez de o fazermos diante de toda uma multidão. Só não penso que tenha sido a altura e o lugar certos, dado que a nossa relação é bastante próxima e ela nunca mais trouxe o assunto à tona nos 7 anos em que fomos amigas. Tenho falta de noção? Interessante. Olha que história gira. Hum, Muito bom, muito bom. Em primeiro lugar, bem feita. isto foi Ah, aquela típica história de a vingança serve sem prato frio. certo, apesar de se calhar, como não temos aí um parecer da outra rapariga, não é necessariamente um caso em que ela esperou uma vida inteira para se vingar. Hum, Mas é a prova de que, por mais que tu depois conheças a pessoa, e te dês bem com a pessoa, há coisas que não desaparecem, não é? Há coisas que ficam. E que é muito difícil perdoar. Um dos comentários era precisamente This is why breakups are forever. Pois, exato. Hum, é, yeah, essas coisas não desaparecem, não é? E depois, por outro lado, a pessoa que está a falar, a contar a história, parece ter até muita consciência daquilo que fez e também não é normal, quando na altura do secundário essas pessoas são abordadas, que depois eles também deem um passo atrás, normalmente às vezes até piora, né? Quando, Uhum, quando são confrontados com isso, também não sim, é normal. Portanto, o que me leva a crer que também não eram daqueles bullies naturais, era só uma rapariga muito insegura que estava tipo exato. E nem a se, descarregar. nem se desculpabilizam, não é? Não, Normalmente é, não. isso foi no secundário, o que é que isso tem a Yeah. ver, não é? E a outra pessoa viveu de facto magoada e foi traumática a experiência, e para a outra pessoa é, agora já somos adultos, por amor de Deus, deixa de estar com isso, que isso foi uma cena de escola, éramos miúdos. E não, não é isso. Tens que dar credibilidade àquilo que te estão a dizer porque magoaste aquela pessoa. Mas esta rapariga faz isso. Qual era a pergunta inicial dela? Tenho falta de noção porquê? Por ter confrontado, acho, deixa-me No dia confirmar, do casamento. hum, por confrontar uma amiga próxima depois dela ter contado a sua experiência de bullying feita por Ah, mim no dia do meu casamento. epá, é assim. eu perce- quanto a essa pergunta diretamente, não, não tem. Quer dizer, é o dia de casamento dela e está no seu direito de ir perguntar porque é que ela está a contar aquelas coisas, né? Porque é o Uhum. casamento dela. Ahm, por outro lado, epá, a outra rapariga também só está a dizer a verdade, né? Se é num dia inconveniente, azar, azar. Para a rapariga também foi inconveniente o bullying que sofreu durante anos, né? Em público. Pois, aí é que está, eu não concordo. Não Não, concordo que seja não, azar. não sabemos o tom com que ela contou isso. Pode ter sido efetivamente um tom de brincadeira, e depois não sabemos se durante o brinde pode ter sido um tom de brincadeira e não sabemos se depois realmente foram as outras pessoas a ir abordá-las, a ir abordá-la, como é aí contado, ou se foi ela que depois também já com os copozinhos também andou a espalhar ainda mais a história, né? Pois, Uh, mas não fazes isso. Não se faz isso. Eu acho que hum, se queremos, se queremos ver mudança nas pessoas e se queremos ver redenção nas pessoas e queremos que elas mudem para melhor e sejam melhores, hum, também temos nós que ser capazes de perdoar e passar à frente. Por muito que não se esqueça, aceito que possa não se esquecer, mas temos que ser capazes de fazer isso. então, mas espera aí. Qual é o mal dela ter contado essa história no brinde? Qual é o mal? Sim, qual é o mal?
É por ser um episódio mau da vida da pessoa? Claro, então é o casamento daquela rapariga, ela é noiva e no brinde estás a puxar uma parte negativa dessa pessoa Que pelas duas devia ser uma coisa já para trás das costas, não que é? supostamente já estava Então resolvido. não há problema. Se os dois envolvidos está tudo ok, ela já pediu desculpa imensas vezes, a outra rapariga já aceitou, é um tema sem tabu. Não acho. Ok, pronto. Não acho. Mas como assim um tema sem tabu? Não é que seja um tema com ou sem tabu. Se calhar, e pode-se falar no tema, mas não é num brinde de casamento. Sim, era um bocado escusado, sem dúvida. Ahm, Pois a rapariga, se calhar, mesmo que inconscientemente, Pois, viu aí uma oportunidadezinha para levar um bocadinho de roupa suja. exato. Pronto. Porque depois a questão era, mesmo que A ela achar que estava a tivesse. ser inocente, ah, outro propósito. Pronto, Logo, não interessa. Não já interessa. estava a Não ser interessa. inocente. Porque mesmo que ela tivesse feito isso no brinde, depois as pessoas foram perguntar e ela aparentemente estava a contar os detalhes todos. Uhum, Em vez de dizer, não, olha, foi uma coisa que aconteceu, mas já está ultrapassado, já fizemos as pazes, ela pediu-me desculpa, está super tranquilo. E mesmo que as pessoas dissessem, não, mas que tipo de coisa é que ela fazia? Isso não interessa, já foi ultrapassado, tipo, estamos as duas bem com isso. uhum. E mesmo que não tivesse, falava com ela. Não há necessidade. Eu tenho muito esta questão que é difícil de praticar e eu também penso isso, mas eu normalmente, para mim, pessoalmente, eu opto por afastar-me só das pessoas. E portanto, desde que as nossas vidas não se atropelem uma à outra e a gente não se prejudique, está tudo bem, tu ficas do teu lado, eu fico do meu e está tudo bem. Uhum. Mas nestas situações não se pode esperar que as pessoas mudem para depois querer ao mesmo tempo vingança. Ou queres vingança ou queres redenção. Não, não podes querer as duas coisas. Tens razão. Isso devia ser assim, como estás a dizer, não é? Mas não é fácil. Não é fácil. Certo, não é fácil, mas isso faz-me, e por isso é que faz-me chegar à opinião de que a noiva aqui não teve falta de noção, quem teve falta de noção foi a amiga. Porque então não tinha passado os últimos 7 anos a dizer que estava tudo bem e que já estava tudo ultrapassado. Se- Porque claramente que a noiva tinha vergonha do assunto e pedia desculpa várias vezes pelo que ela disse. Claro, claro, claro. Pois é isso, é por aí. Pergunto-me se a redenção é uma coisa que é livre de consequências. E se for, parece-me injusto, né? Porque parece que uns têm o direito de errar e fazer mal à bruta e que se depois, sentido um bocado de humilhação, parece que é suposto ficar tudo bem. Ahm, Sem nenhum tipo de consequência. E, por outro lado, sim, não era o fórum para isto ter acontecido, Não era o não sítio. era o sítio. E na pergunta base que ela aí faz, se tem falta de noção por ter ido falar com a rapariga no dia de casamento, aí acho que não, não tem. Então, o dia é dela, quer dizer, vai falar com quem ela quiser sobre o que ela quiser. Exato. Pronto, e depois logo E, se vê o que e- acontece. e a outra rapariga está um bocado a aproveitar-se a vitimizar-se, se bem que na altura, no acontecimento original, ela era sem dúvida a vítima, Uhum. mas está a vitimizar-se a dizer à noiva, tipo, estás a invalidar os meus sentimentos, porque é que eu não posso dizer isto se isto é a verdade? Tipo, estás aqui a distorcer um bocado as coisas. Ninguém está a invalidar os teus sentimentos porque eu tive os últimos 7 anos a pedir desculpa. Não estou a dizer que não é verdade, claro que se pode falar disto, mas não é no meu casamento, à frente de toda a gente, à frente da família do meu marido. ahm, isso vai manchar toda a imagem daquela noiva, não é? Que claramente ao longo do tempo melhorou e se tornou uma melhor pessoa. E portanto ela não merece que o passado a persiga nesse ponto. Claro que estamos a falar neste assunto do bullying e a pessoa melhorou, não estamos a falar de assuntos mais graves. Se calhar assuntos mais graves eu teria outra opinião. Uhum, uhum, uhum. E não estou a dizer que o bullying não é uma coisa grave, mas estamos a perceber, não é? Não estamos a falar de abusos sexuais e coisas que o valham. Pronto. Estamos a falar de bullying. Imagina, eu fazia bullying àquela pessoa. Os anos foram passando e eu percebi que eu era estúpida por fazer aquilo, vinha tudo de um lugar de insegurança, porque era miúda e porque fui ridícula. Uhum. Quando reconectei com aquela rapariga, pedi 1000 desculpas.
fui pedindo desculpa ao longo dos anos, fui garantindo que a nossa amizade prevalecia, cresceu a nossa amizade e eu sempre que falava do assunto pedia desculpa várias vezes. A rapariga nunca mais voltou a falar do assunto. E chega ao dia do meu casamento e é ali que ela decide falar do assunto? Não. Sabes o que é que eu acho? Acho que se isso não acontecer, se não acontecer o que aconteceu aqui, que por acaso é no dia do casamento, ah, e no exemplo que tu acabaste de dar a mesma coisa, a balança nunca fica equilibrada. Nunca. Por Mas isso mais é a humilhada lógica. que tu te sintas, por mais desculpas que tu peças, neste caso em específico, neste exemplo que estamos aqui a discutir, esta miúda sofreu alguns anos e não foi só dela. Ela não tinha um bully. Era uma escola que Sim. começou a partir desta rapariga. A rapariga podia passar 50 anos a pedir desculpas. Se morressem as duas com 70, a outra tinha ganho, porque não sofreu o que ela sofreu. Mas então a rapariga não tinha. Então, esta amizade tinha condicionantes. Tinha, pelos vistos. Então a amiga é masoquista, porque quis continuar a ser amiga da Como sua acontece bully. muitas vezes às vítimas. Como acontece muitas vezes às vítimas. Sim, sim. Síndrome de Estocolmo é uma cena, não sei se é aplicável nestes casos, pronto, costuma ser coisas mais Está bem, sérias, mas, certo. mas é como acontece muitas vezes às vítimas, sentir que depois tens a necessidade de agradar o teu agressor. Ahm, Eu acho que é assim, elas as duas uhum, cresceram. uhum. Não fica ad eterno a culpa do lado da noiva. Fica, fica, fica. Aí é que está. Pronto, mas Por isso é que a então não redenção é uma acreditas, coisa então não difícil. acreditas na redenção. Acredito que a pessoa pode. Não é isso. Não tem nada a ver. Porque a redenção pode ser duas coisas. Pode ser a pessoa mudar a sua forma de pensar e realmente ficar, eu não acredito que eu fiz isto, que pessoa era eu por ter feito uma coisa Exato. destas, eu nunca mais faria uma coisa dessas. Uhum. Ou pode ser compensar a outra pessoa pelo que foi feito, ou as duas, Mas isso depois é a lógica do an eye for an eye, certo? Sim. que está claramente comprovado pelo mundo inteiro que não resulta, porque senão andamos todos aqui a arrancar olhos uns aos outros. Uhum. Porque há sempre, e às vezes inconscientemente, inocentemente, sem se saber, fazemos mal uns aos outros, não foi propositado, pronto. Inconscientemente sim, Inconscientemente sim. conscientemente é de propósito, não é? Sem querer não é an eye for an eye, porque não conseguimos controlar tudo. Quando uma coisa acontece de propósito, pá, às vezes um pedido de desculpas não basta, Está né? bem, mas Ou 50 eu pedidos não de estou a dizer desculpa. de propósito, eu Ok, estou a ok, ok. dizer an eye for an eye não funciona porque às vezes acontecem coisas inconscientemente. Uhum. Pois, Imagina, eu fazia alguma coisa que inconscientemente te fazia mal a ti sim. e tu depois, an eye for an eye, vinhas-me fazer uma coisa a mim. Mas isso é que eu estou a dizer, não é an eye for an eye se for inconsciente, né? Pronto. Mas lá está, eu estou a dizer é que esta lógica de tu fizeste-me, então eu vou fazer também, não funciona. Não é assim que evoluímos e que passamos à frente. Uhum. E depois, esta rapariga, o que eu estava a tentar dizer de a culpa não está ad eterno do lado da noiva era, imagina que há esta amiga lhe partia o vidro do carro. Yeah. Ah, mas está tudo bem porque ela fez-me bullying naquela altura. Hum. E continuava. Hum. Apesar da noiva ter pedido desculpa, e continuava. Uhum. Ai, olha, ela, eh, como é que se diz? Entrou-me por dentro de casa, tipo, como é que se diz? Arrombou-me a porta, Invadiu a minha casa? Sim. invadiu a minha casa e levou-me o computador. Yeah. Mas está tudo ok, eu não posso dizer que ela tem culpa porque. Não, há limites, como é óbvio. Há limites, né? Ah, pronto, agora há limites. Claro que há limites. Agora, tal como tudo, é uma linha difícil de traçar. Agora, Eu acho que, para mim, é tramado. uma verdade difícil, Yeah. mas se nós fazemos a propaganda de que as pessoas podem mudar, as pessoas podem melhorar e não sei o quê, temos que ter noção que, que então temos que permitir que isso aconteça. Vou dar um exemplo. E, sim, temos que E permitir portanto que isso temos aconteça. que aceitar a redenção e temos que aceitar um pedido de desculpas. Temos que aceitar um pedido de desculpas e redenção, temos que aceitar isso tudo. Mas pode não bastar, porque o nosso sistema e todos os sistemas prisionais têm muitos problemas. Mas um dos pressupostos é a reeducação da Exato, pessoa. Na forma de. Pronto, a gente vai dizer que aquilo é um castigo, né? Ir para a prisão é um castigo. certo? Mas é na esperança que a pessoa se reeduque e volte a ser um cidadão produtivo. Ahm,
esta rapariga, só agora, depois do dia de casamento, é que pode. na- É difícil. Mas ela só agora é que percebeu um bocadinho, se calhar, do que a outra rapariga passou durante anos. Até aqui, se nunca lhe aconteceu uma coisa deste género, ela não sabia o que era e também estava a pedir desculpas por um conceito. Agora é que ela sabe o que é sentir na pele este tipo de coisas. Uhum. Portanto, há quem possa dizer que se calhar agora é que começa a redenção dela. No entanto, não tinha que ser neste dia. Verdade, concordo. Aí estamos na mesma página. Não tinha que ser neste dia. Mas pá, Eu estou a perceber o que tu estás a dizer, mas isso vai sempre anular a parte de se queremos que as pessoas mudem, temos que as deixar mudar. Isso vai sempre anular. Porque vai. então esta rapariga é amiga dela há 7 anos, a noiva é amiga dela há 7 anos, a achar que, ok, eu pedi desculpa, eu admiti que era uma besta, tá, pronto, estou a melhorar, melhorei, nunca na vida voltava a fazer aquilo que fiz, foi ridículo, eu era uma criança muito insegura e agora nunca mais farei isto na vida e pedi desculpa a quem magoei. Yeah. Hum, Se isso não é suficiente para nós, enquanto mundo, Uhum. permitirmos que as pessoas evoluam, cresçam e mudem, Uhum. então nunca vai ser. E então não vale a pena andarmos por aí a dizer que queremos é que as pessoas melhorem e queremos que as pessoas mudem, porque não, na verdade, tudo o que nós queremos é vingança. Não acho que seja só por aí. Acho que isto é um daqueles bons exemplos de traçando um paralelismo daqueles do género filho de agressor, agressor será, Hum, né? A probabilidade é muito maior de hum. seres tu um agressor se foste sujeito à agressão. E pode-se dar o caso, e se calhar eu estou agora a mudar um bocadinho o meu ponto de vista, o meu julgamento deste caso que tu trouxeste, para agora a outra rapariga é que também está a ter falta de noção agora. E depois também pode vir a pedir desculpa, e também tem direito a pedir desculpa e redenção. Ahm, Pois é o que eu estou a dizer. Então nunca É um para. ciclo, não é um ciclo, Nunca para. É um tem ciclo que de parar, vingança e de. pois. É um ciclo de vingança, Não, se queremos de. ser justos, tem que parar agora. Não, nenhuma delas pode voltar a fazer uma coisa do género. Tem que ser agora, porque agora é que a balança ficou equilibrada. Ela pede desculpa, muita desculpa, e agora estamos quites. Ah, mas a balança só fica equilibrada quando a amiga pedir desculpa. Ou já Sim, ficou? sim, sim. Não, tenho que pedir desculpa agora pelo Mas sucedido. estás a ver o quão ridículo isso Pois é? claro que é, então, mas Pronto, sem mas isso, dúvida. isso é um ciclo de vingança e um Pronto, mas é ciclo. por isso que. Não, é um ciclo de vingança e é um ciclo de an eye for an eye. E isso nunca E por isso é resulta. que não funcionamos assim em sociedade, né? Mas Mas isto só. funcionamos. Não, porque em sociedade alguém comete um crime, temos um sistema judicial para tratar da pessoa, simplesmente porque não é fazível andarmos aqui a todos à procura de quem nos enganou na vida, né? Não, pronto, Está coisa, bem, mas eu não estou a falar do sistema judicial, estou a falar casos de destes. casos destes, coisas mais pequeninas, coisas. Pronto, aquela pessoa fez-me isto e agora eu fiz aquilo. E é assim que as pessoas funcionam. E as pessoas, ao funcionar assim, mas depois a verbalizar que querem a mudança, querem que as pessoas mudem, querem que as pessoas melhorem, não conjuga e não é verdade. Também, ou seja, nós temos que saber dar a mão à palmatória de ok, se eu quero que esta pessoa mude e esta pessoa parece que realmente mudou e melhorou, pronto, acaba aqui. Tipo, a minha vingança, o meu sentimento de, de estar vingada em relação ao assunto é eu ver que a minha bully tipo, tem vergonha daquilo Uma que ótima fez. vida. Tem uma ótima vida, como assim? Sim, correu tudo bem para a miúda, Está né? bem, então ela pode viver frustrada com isso, ela Pode, pode viver mal com isso. pois. Então não era amiga dela, a Deve não ser o ser que te caso, diga. senão não o tinha feito, né? Então não Deve era haver um amiga quê de dela. frustração. Lá está, né? Acho que há imensa nuance nestes casos. Mas queres votar agora? Queres Yeah. passar para o julgamento? Então, o que é que tu achas? Eu O- acho o- que a noiva não teve falta de noção e a amiga é que teve. Concordo, concordo Ai, afinal contigo. concordas Mas, comigo? mas eu já o tinha dito, eu concordo contigo. Só Porque, porque não foi o melhor sítio. exatamente, porque na pergunta, no caso, não era o sítio indicado para ter acontecido. E no caso, ela tem todo o direito em ir falar com a amiga que contou a história do bullying. Todo. Em qualquer dia, a qualquer hora. Não é por ser o dia do casamento. Ela falou sobre isto, ela tem o direito de lá ir. Não tem falta de noção nenhuma. A rapariga, infelizmente, deu a volta e perdeu alguma razão quando
também acontece no eye for an eye, né? Então, perdeu um bocado da razão por ter sido na circunstância em que foi. Então, em que circunstância é que teria sido aceito? Não sei, é difícil. É difícil. Num bar de karaoke. Não, é difícil. Sabes o que é que é? De certa forma é um bocado justo ter sido nesta circunstância. Porque a Pronto, rapariga. Certo, mas ela não quer dizer que para os termos da sociedade está errado o que a rapariga fez, ir lá partilhar a história. Mas se olharmos um bocadinho além disso, noutras. Pá, não sei, é difícil, porque eu também não acho isto 100% justo, não é? Mas por um lado, tipo, good for you. Porque às vezes é mesmo difícil, ela não descreve aí a extensão do bullying e o tipo de coisas que eram feitas, às vezes são coisas mesmo graves, Sim, verdade, às verdade, vezes são coisas mesmo graves, não é? verdade. Mas então não te tornas amiga durante 7 anos da tua própria bully para depois no dia do casamento dizeres o que disseste. Pode ter sido tudo um master plan. Pois pode, e aí se foi, pá. Parabéns à miúda. Continua a ter falta de noção. Eu para casa abri uma garrafa de champanhe. Tinha lá guardada há Há 7 anos. 7 anos. Tramado. Não, mas olha, eu voto contigo na mesma coisa. Pronto. A noiva não teve, a rapariga é que passou a ter, neste caso. Sou obrigado a dizer isso. Pronto. Be the change you wanna see in the world. Sim, sem dúvida, claro. Quem é que dizia isto? Não sei, tenho que ir Alguém, ver. alguém famoso. Pronto, vamos pesquisar isto e voltamos para a semana. Exatamente. Talvez com histórias menos. Novamente mais down ou sempre para cima agora? Não sei, mas que isto sirva de lição, não lição, mas isto também é food for thought de as pessoas também podem mudar, não é? Mesmo as pessoas com falta de noção e mesmo as mega bestas, as pessoas Exatamente. podem mudar. A miúda teve uma evolução E ótima. se as pessoas mudam, merecem vingança sobre aquilo que fizeram na sua vida passada? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Beijinhos. Tchau. Pá, é preciso ter lata.